Era uma manhã fria de dezembro de 2008 na cidade de Ansan, na província de Gyeonggi, Coreia do Sul. Uma menina de apenas 8 anos, que ficaria conhecida pelo pseudônimo Na Young, saiu de casa para ir à escola, como fazia todos os dias. O que ninguém poderia prever é que, naquele dia, ela cruzaria o caminho de um predador, um homem chamado Cho Do-sun, cuja brutalidade mudaria para sempre a vida dela, de sua família e até mesmo a percepção da sociedade sul-coreana sobre justiça e segurança. Este é o relato do caso Na Young, um marco trágico que expôs falhas no sistema judicial e mobilizou milhões de pessoas em busca de mudanças. Na Young era uma criança comum, cheia de vida, frequentando a 2ª série do ensino fundamental. Na manhã de 11 de dezembro, enquanto caminhava sozinha para sair à escola, ela foi abordada por Cho Do-sun, um homem de 56 anos com um histórico de crimes violentos, incluindo agressões e um estupro anterior, pelo qual já havia sido condenado. Cho, que estava embriagado naquele momento, avistou a menina e a atraiu para uma igreja próxima, onde havia um banheiro público isolado. O que aconteceu a seguir é quase impossível de descrever sem sentir um peso esmagador. Cho Do-sun agrediu Na Young de forma selvagem. Ele a espancou, a estrangulou até que ela desmaiasse e a estuprou repetidamente. Não satisfeito, ele causou danos internos irreversíveis ao tentar limpar as evidências do crime, usando o vaso sanitário para lavar o corpo da menina. Esses atos deixaram Na Young com lesões físicas e psicológicas tão graves que os médicos que a atenderam descreveram o caso como um dos piores que já haviam visto. Na Young foi encontrada por um transeunte, ainda viva, mas em estado crítico. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde passou por várias cirurgias de emergência. Seus intestinos e órgãos reprodutivos estavam gravemente danificados, exigindo a criação de uma colostomia permanente, uma bolsa externa para substituir funções corporais que ela nunca mais poderia realizar naturalmente. A menina sobreviveu, mas sua vida, como ela conhecia, havia sido destruída. Quem era Cho Do-sun? Cho Do-sun não era um desconhecido para o sistema judicial sul-coreano. Nascido em 1952, ele já tinha uma ficha criminal extensa, com pelo menos 17 condenações anteriores por crimes como roubo, agressão e, o mais alarmante, um estupro cometido em 1983, pelo qual cumpriu apenas 3 anos de prisão. Apesar desse histórico, ele estava em liberdade em 2008, sem monitoramento significativo, o que permitiu que cometesse o ataque contra Na Young. Cho era descrito como um homem instável, frequentemente embriagado e com comportamento impulsivo e violento. Durante o julgamento, ele admitiu o crime, mas alegou que estava bêbado e não se lembrava de todos os detalhes. Uma defesa que enfureceu o público e levantou questões sobre a responsabilidade penal em casos de intoxicação. Quando os detalhes do crime vieram à tona, a Coreia do Sul entrou em choque. A brutalidade do ataque e a idade da vítima geraram uma onda de indignação. Protestos começaram a surgir, com cidadãos exigindo justiça para Na Young e punição severa para Cho Do-sun hands-on. A mídia cobriu o caso intensamente, transformando Na Young em um símbolo das falhas do sistema de proteção às crianças. Cho Do-sun foi julgado em 2009. A promotoria pediu uma pena de prisão perpétua, refletindo a gravidade do crime e o clamor público. No entanto, o juiz decidiu por uma sentença de apenas 12 anos de prisão. A justificativa? Cho estava bêbado no momento do crime, o que, segundo a interpretação da lei sul-coreana na época, poderia atenuar sua responsabilidade. Além disso, o juiz considerou sua idade avançada e a suposta falta de intenção premeditada como fatores para reduzir a pena. Essa decisão foi vista como uma afronta à justiça. Para muitos, 12 anos eram insignificantes diante da vida de sofrimento que Na Young enfrentaria. O caso expôs uma lacuna na legislação sul-coreana. A embriaguez, em vez de ser um agravante, era frequentemente usada como atenuante em crimes violentos. A deixaram com sequelas permanentes. Ela perdeu a capacidade de controlar suas funções intestinais e nunca poderá ter filhos. Psicologicamente, o trauma foi devastador. Ela passou anos em terapias intensivas, lutando contra o transtorno de estresse pós-traumático
TEPT, depressão e medo constante. Sua família também sofreu profundamente. Eles se mudaram de Ansan para escapar do estigma e da atenção da mídia, mas o peso financeiro das despesas médicas e a dor emocional os acompanharam. O pai de Nayang, em entrevistas anos depois, expressou sua culpa por não ter protegido a filha e sua frustração com um sistema que, em sua visão, falhou com ela. O caso Nayang não ficou restrito ao tribunal. Ele desencadeou um movimento social massivo. Milhares de pessoas foram às ruas exigindo penas mais duras para crimes sexuais, especialmente contra crianças. Petições online reuniram milhões de assinaturas e o caso foi amplamente debatido na Assembleia Nacional Sul-Coreana. Mudanças na Lei A, pressão pública levou a reformas significativas. Em 2011, o governo aprovou a Lei Nayang, que aumentou as penas máximas para crimes sexuais contra menores de 15 para 30 anos e introduziu a castração química como punição opcional para reincidentes. Além disso, a embriaguez deixou de ser considerada um atenuante automático em casos de violência sexual, uma mudança direta inspirada pelo caso. Outra medida foi a implementação de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de criminosos sexuais após a libertação, uma prática que ganhou força nos anos seguintes. Essas mudanças foram um marco, mas muitos ainda questionam se são suficientes para prevenir crimes semelhantes. Em 12 de dezembro de 2020, exatamente 12 anos após o crime, Cho Do-sun foi libertado da prisão. A notícia reacendeu a indignação pública. Manifestantes se reuniram em frente à prisão e à casa de Cho, em Ansan, onde ele voltou a viver com a esposa. O governo anunciou que ele usaria uma tornozeleira eletrônica e estaria sob vigilância 24 horas por dia, mas isso não acalmou os ânimos. A família de Nayang, que agora tinha 20 anos, expressou medo e revolta. Seu pai declarou à imprensa: "Ele destruiu nossa vida e agora está livre para viver a dele. Onde está a justiça nisso?" A libertação de Cho também gerou debates sobre a reabilitação de criminosos sexuais e a segurança pública, com muitos exigindo sua prisão perpétua ou exílio forçado. O caso Nayang transcendeu a tragédia individual para se tornar um símbolo da luta por justiça e proteção infantil na Coreia do Sul. Ele revelou a necessidade de um sistema judicial mais rígido, de maior apoio às vítimas e de uma mudança cultural em relação à violência sexual. Organizações de direitos humanos e grupos feministas continuam usando o caso como exemplo para advogar por reformas. Questões em aberto. Apesar das mudanças legais, perguntas permanecem. O sistema realmente protege as crianças? A punição reflete a gravidade do crime? E talvez a mais dolorosa, como uma sociedade pode reparar o dano causado a alguém como Nayang? Não há respostas fáceis, mas o caso mantém viva a discussão sobre esses temas. Mais de 16 anos após o crime, em 25 de março de 2025, o caso Nayang ainda ecoa na memória coletiva da Coreia do Sul. É uma história de perda, resiliência e um apelo por justiça que não pode ser ignorado. Nayang, agora uma jovem adulta, vive longe dos holofotes, tentando reconstruir sua vida. Enquanto isso, a sociedade sul-coreana segue enfrentando o desafio de garantir que nenhuma outra criança passe pelo que ela passou. Este não é apenas o relato de um crime, mas um lembrete de que a luta por um mundo mais seguro e justo está longe de terminar. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história tão importante e impactante. O caso Nayang nos lembra da importância de estarmos atentos e engajados na busca por justiça. Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre casos que marcaram a história ou reflexões sobre sociedade e direitos humanos, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário abaixo com suas opiniões ou sugestões.